Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, sou Ricardo Gomes e com muita alegria estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é Quem é meu próximo? E terá como base os itens 2 e 3 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Fora da caridade não há salvação. Iniciaremos citando a passagem de Lucas no capítulo 10, versículos 25 a 37, que se encontra no capítulo 15 do Evangelho, objeto do nosso programa, que diz: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isto e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus, tomando da palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semimorto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem desse homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. A pergunta que o doutor da lei faz a Jesus: Quem é meu próximo? E a resposta de Jesus, contando a parábola do bom samaritano, nos remete a várias reflexões. A primeira é a visão proposta por Jesus em relação a Deus e ao próximo, que aparece com clareza nesta passagem de Mateus, em seu capítulo 23, versículos 8 a 11, que diz: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia,
o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Esta passagem ressalta claramente que um dos aspectos mais significativos da revelação do Cristo em seu Evangelho é o apresentar Deus na feição de Pai, sem alterar nossa concepção de Deus onipotente, sábio e justo. O Evangelho evidencia a nossa condição de filhos de um Ser Supremo, o qual tudo nos dá para que possamos crescer em sentimento e razão, seres inteligentes, criados por Deus para povoar o universo. Somos herdeiros de uma destinação superior, caminhar para a frente e para o alto, rumo ao nosso Pai. Logo, amar o próximo, como enfatiza a parábola, passa a ter o sentido mais amplo, já que, sendo irmãos, devemos amarmos-nos como tais. Calil Pereira, em mensagem cujo título é o mesmo do nosso programa, ressalta outro aspecto a ser considerado. É a que se refere ao amor ao próximo, onde a caridade está atrelada de forma incondicional. E neste ponto nos transporta a parábola do bom samaritano ao socorrer aquele desconhecido que fora assolapado violentamente. Nesta ilustração, o próximo certamente é o samaritano que estava de passagem no local, prestando socorro sem olhar a quem. Ele ressalta ainda, prezados ouvintes, que a boa vontade em auxiliar ao próximo, por vezes, é o sopro divino que estamos recebendo dos benfeitores espirituais, ou o Espírito Santo no entendimento de algumas filosofias religiosas, para semear a semente da benevolência com atos de boas ações. Temos vários próximos, verdadeiros instrumentos que Deus nos disponibiliza na vida para sublimarmos o amor que Ele nos confiou. Amar a Deus é amar suas criações, seus filhos, independentemente da raça, cor, sexo, espécie ou poder econômico, político e outras opções na vida. Em seguida, complementa com estas lúcidas observações. O amor ao próximo nos conduz à reflexão, a observar como as famílias estão estruturadas. No Evangelho, elenca as famílias espirituais. Percebe nas entrelinhas que o relacionamento humano está envolto em teia de situações. O ser humano tem absoluta noção entre o bem e o mal, e presente o egoísmo, uma das forças mais antagônicas em nosso meio, quando queremos o bem simplesmente para nós mesmos, nos colocando sempre em vantagens e como pano de fundo o individualismo, achamos que não estamos provocando mal algum. Mas ao observar esta arquitetura, desnuda toda a situação no círculo de convivência. Tudo retorna de maneira imediata. Mas se trabalhar com amor ao bem de todos, no amor divino, teremos o tratamento conveniente à altura de nossa entrega à obra em benefício ao outro. Allan Kardec nos lembra, prezados ouvintes, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos.
Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Trazei aos outros o que quereria vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas. Se quiserdes ser perdoados, praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta à felicidade futura. E acrescentamos estas relevantes palavras de Paulo, o apóstolo, em sua mensagem inserida no mesmo capítulo, que afirma: Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudéssemos gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. E acrescentamos ainda, prezados ouvintes, mais estas observações de Calil Pereira, que afirma: no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, confrontando a questão amar ao próximo, condena veementemente a ideia do culto ao prejuízo a este, seja material ou moral, pois tais atitudes estão carregadas de individualismo e egoísmo, e ele nos conclama a agir com o outro como gostaríamos de ser tratados. Toda a má ação está ligada à violação de direitos. Ele preceitua o respeito, o amor, a consideração e o cumprimento de nossas obrigações constituídas para com a família, a sociedade e os indivíduos de maneira geral. Todas as imperfeições são frutos resultantes de nossa inferioridade evolutiva, mas aquele que está atuando na sociedade, compartilhado nos critérios do Evangelho de Jesus, sabe ser justo. O ato de contribuir e retribuir expressa o amor ao próximo, à comunidade, ao bem comum e o respeito das leis divinas, que revelam o verdadeiro amor. Na página do Correio Espírita de setembro de 2015, analisando a parábola do bom samaritano, são feitas as seguintes observações. Assevera com bastante propriedade nosso Chico, no programa Pinga Fogo, que o Mestre Jesus qualificou todos os personagens da parábola, exceto um, o ferido, a vítima. Segundo Chico Xavier, este poderia ser qualquer um de nós, pois o mestre não definiu sua cor, raça, religião, etnia ou condição social da época, tampouco se era um malfeitor, um criminoso. Importante também frisar a proposta de Jesus, uma vez que, ao indicar o sacerdote e o levita na parábola, faz uma clara referência aos que, por serem praticantes de uma religião, se colocam em uma posição de superioridade aos que não professam nenhuma. Vale destacar que a prática da religião auxilia em muito a todos nós, mas nossa salvação está na caridade, como bem asseverou Jesus, benevolência, indulgência e perdão.
Convém lembrar o pensamento do benfeitor espiritual Emmanuel, ratificando o caráter positivo do mandamento quando devemos desejar ao próximo aquilo que gostaríamos que nos desejassem. Entendemos nessa afirmação que não basta não desejar ou não praticar o mal, mas sim empreender todos os esforços no auxílio ao nosso semelhante, de forma incondicional, sem olhar a quem. Falando do próximo, assim conclui: a parábola do bom samaritano é de singular sabedoria, vez que a universaliza o amor ao próximo. Em muitas ocasiões temos a boa vontade e o impulso em auxiliar nosso semelhante. Este impulso é o sopro divino que recebemos de benfeitores espirituais para semearmos no campo do bem. Entretanto, estabelecemos roteiro demasiadamente extenso e complexo, tornando a tarefa impossível, ou criamos condições para tal, como disponibilidade maior de tempo e recursos materiais. Criamos também contratos com o plano divino para a prática da caridade. Deus me deu o que eu preciso para que eu possa repartir com alguém. Em alguns casos, também não nos julgamos capazes em auxiliar. Menosprezamos os dons que nos foram confiados por Deus. Cada um de nós possui algum recurso que possa ser usado em benefício alheio. Verificamos na parábola que o samaritano não hesitou em ajudar o seu semelhante, tampouco procurou identificar de quem se tratava, se era da mesma religião, se era um amigo ou parente, se compartilhavam algo em comum. Simplesmente ele optou em ajudar sem cobrar recompensas futuras ou condições. No nosso dia a dia, podemos identificar o próximo como o parente, que devemos guardar a devida paciência dentro do lar, o transeunte que podemos auxiliar com uma informação, o motorista mais apressado que cedemos a passagem nas vias públicas, ou até mesmo aquele que mendiga nas ruas um prato de alimento. Se observarmos melhor, prezados ouvintes, identificaremos vários próximos na nossa jornada diária, ou seja, verdadeiros instrumentos que Deus disponibiliza em nossas vidas para sublimarmos o amor que Ele nos depositou em germe. Para encerrar, prezados ouvintes, vamos ler a mensagem de Sanson, ex-membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ditada em Paris em 1863, constante das instruções dos Espíritos do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: meus caros condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvendo em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as contrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amar o próximo como a si mesmo.
Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos as encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, do vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho, revolucionaria, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhaste muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudaste tanto, em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitarias. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no seu cérebro. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constante nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia, sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros se reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. E assim, encerramos agradecendo à equipe de programação da nossa rádio e desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e esperança. Prestigiem e acompanhe a programação da Rádio Rio de Janeiro e torne-se um colaborador do Clube da Fraternidade. Filie-se ou atualize seu cadastro pelo telefone 3386-1422. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Evangelho e Vida.